e que teve um nenê há pouco tempo. É pena que quando aqui é 5 horas da tarde, lá são 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e realmente ela não vai poder me ver. Mas ela disse que ela vai tentar. Vamos lá ver o que Juliana. Ok, Juliana. Não sei porque que abriu estranho esse mês aqui, que abriu metade. Não sei se sou eu que fiz alguma besteira aqui. Às vezes são as coisas mercuriais, viu? Olá, nossa, eu vi uma entrevista sua no programa da Sônia Abrão semana passada, achei muito legal e interessante. Abraços, tudo de bom, eu sou de Marília. Então, Juliana, esse programa, na realidade, que está na Sônia Abrão, olha, por acaso, como quinta-feira era feriado, alguém me ligou e me disse, não foi na quinta? Eu acho que se foi um dia ou quinta ou sexta. Não? Foi na sexta. Então, alguém me ligou e falou assim, eu acho que eu estava meio assim, com aquela coisa da coriza, assim, eu terminei de trabalhar umas 5h30, e aí eu falei, vou sentar um minutinho, e alguém me toca o telefone e Graziela, você está na televisão. Esse programa foi gravado no ano passado, no final do ano passado, na minha casa. E a ideia era fazer um artigo, assim, um programa no qual se falasse dos signos das pessoas. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente fala do signo, está falando só de uma característica da pessoa. Pode ser a característica principal, pode ser o cerne da personalidade da pessoa, mas não é toda a personalidade da pessoa. Então, mesmo quando a gente vê a pessoa, às vezes fala, nossa, mas o fulano é do mesmo signo de cicrano, eles nem parecem. Isso acontece porque tem outras particularidades no mapa que fazem as diferenças, né? Então, eu costumo falar assim, que não existem 2 taurinos iguais, como não existem 2 arianos iguais, né? Por causa disso, porque imagina, são milhões de pessoas que nascem embaixo do mesmo signo, com o Sol, e são 30 dias que o Sol fica num signo. Imagina quantas pessoas tem. O que vai caracterizar para um astrólogo é que ele vai encontrar o ponto de ligação que vai dizer o que é, por exemplo, um canceriano, ele vai estar sempre, por exemplo, ele vai gostar muito de receber na casa deles, ele vai achar que quando a pessoa chega na casa dele, ele tem que oferecer uma coisa, senta na mesa, vem aqui, né? Porque é canceriano é alimento, canceriano ele gosta de estar com as pessoas em volta dele na mesa. E uma outra coisa, o reino dele é a casa dele, então ele sempre vai ter uma mesa confortável e um lar no qual ele vai gostar de acolher as pessoas. São aquelas pessoas muito, muito sentimentais, ligadas ao passado, à família da mãe, o lugar onde eu nasci, né? Agora, tem uma coisa, por exemplo, que eu falo para o canceriano, remoam menos as coisas do passado, né? Porque a lua, que é regente de câncer, é a que rege a memória, a nossa memória, a memória infantil, a memória daquilo que aconteceu. E se a gente remoe muito as coisas do passado, isso não faz bem, né? Eu me lembro sempre da minha mãe, que ela dizia assim, eu tenho lua em touro, eu me lembro muito das coisas, eu tinha um diálogo, assim, às vezes até bravo com minha mãe, né? Porque às vezes eu não dividia as opiniões com ela, mas os ensinamentos dela eram muito sábios. E ela falava, Graziela, a vida se tem que ser vivida como um livro. Você abre um livro, você terminou de ler o primeiro capítulo da tua vida, virou a página, acabou. Você vai viver a próxima. E você tenta viver hoje cada página que você está vivendo, porque esta página é a página do hoje, e o hoje é o presente. Ele não chamaria presente se não fosse bom, não é? Então eu falo, é um presente de Deus, levantar de manhã e vivenciar o hoje, vivenciar um sol bonito, vivenciar o seu amigo, o gosto de estar com o seu cachorrinho. Aliás, me chamou muita atenção uma reportagem, eu vou até contar para vocês. Vocês devem ter ouvido a história daquela procuradora que tentou adotar uma criança, aliás, adotou uma criança e que essa criança foi maltratada. Agora, bom, ela está sendo finalmente julgada, né? Essa criatura do Rio de Janeiro lá. Na semana passada, o nosso círculo de astrólogos estava discutindo exatamente isso, essa coisa da ética. Por quê? Um dos astrólogos, nossos amigos do Rio de Janeiro,
conhecia a fulana que havia se consultado com ele. Consultado com um astrólogo, não. Ela consultou um monte de tarólogos. Ela mesma se dizia taróloga. Ela abriu como é que se chama? Uma comunidade, não sei se no Orkut, no qual ela dizia que ela tinha esses poderes, etc e tal. E era daquele tipo de pessoa que ia desde o pai de santo até o astrólogo, até a igreja católica, depois vai num outro templo, enfim. Tudo isso só para quê? Para manipular a vida do jeito que ela desejava. E esse astrólogo já tinha desaconselhado, pelo que eu sei, é um astrólogo muito sério, o último, né, que ela consultou, e desaconselhou ela a insistir nessa coisa de adotar uma criança, porque ela queria absolutamente uma criança loira de olhos azuis. Tentou comprar uma criança no morro, é uma pessoa extremamente preconceituosa, etc e tal. E de repente veio à tona. Por que veio à tona? Exatamente o que aconteceu com a história do petróleo. Porque a sujeira que ela escondia embaixo do tapete, aquele preconceito, aquela maneira errada de ver a vida e, além de tudo, o abuso que ela estava fazendo contra a criança. Semana passada teve uma babá também que foi presa, que ela abusava da criança pequenininha de 2 anos que ela tomava conta. Então, esses são aspectos pontuais que aparecem do ponto de vista do nosso dia a dia, né? Na realidade, existe também o aspecto mundial, que é a astrologia mais ampla e não aplicada ao ser humano. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de touro também daqui a pouquinho, tá? Se tiver alguma taurina aí, algum taurino que quer saber sobre si mesmo, pode me ligar. Ou mandar um e-mail, né? Boa tarde, Mariana. Mariana Aloy. Boa tarde, minha querida, eu sou sua admiradora, estive visitando o seu site, adorei, ele é muito bem elaborado. Falo de Petrolina, beijos. Muito bem, podem mandar mais e-mails, tá? Que eu vou responder para todo mundo se eu conseguir, né? Porque hoje, inclusive, comecei um pouco atrasada, né? O nosso papo. Às vezes o ar-condicionado deixa a gente com a boca seca, né? Então, vamos lá. Hoje eu estava falando sobre uma coisa, queria falar sobre uma coisa assim. Tem um livro do Deepak Chopra, que é um autor indiano, ele se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E uma das coisas que ele afirma é que todo o processo de criação é a manifestação da vontade da divindade, né? A gente pode chamar de divindade, vamos chamar de Deus, nós estamos num país predominantemente católico, nós chamamos isso de Deus, né? O Uno Criador. E ele fala assim, que o processo da manifestação é uma manifestação na direção da criação, por isso que a gente não deve nunca achar que você estaria sendo criado, assim, deixa eu ver se eu retomo o assunto. As pessoas, quando acontece alguma coisa negativa na vida, muitas vezes falam, o que Deus quer comigo? A culpa é de Deus. Deus não está olhando para mim, né? Apesar que o brasileiro é um povo assim extremamente crente, extremamente religioso, normalmente eles falam muito assim, graças a Deus, né? Mas, na realidade, Deus estava lá no princípio da criação. O resto, né? A manifestação, ela veio em consequência do desejo de criação, do uno para a expansão e a materialização das coisas. No nosso microcosmo, nós fazemos a mesma coisa, né? E por que eu, essa semana, escrevi esse artigo? Porque pessoas... quando eu falei na semana retrasada sobre as palavras, o poder das palavras, né? Como nas palavras nós criamos a nossa realidade, primeiro com nossos pensamentos e depois com as palavras, emitindo som. Essa é uma lei hermética, uma lei que a gente sabe que faz parte do universo. Podemos olhar o universo só do ponto de vista do cientista, sem fazer uma ligação com Deus, se nós temos a nossa fé, a nossa religiosidade interior, nós vamos querer conectar isso à vontade de algo superior, dessa mente criadora chamada Deus. E aí, o que faz?
tanto no microcosmo como no macrocosmo as coisas acontecem da mesma forma.